Você sabia que existem portais espirituais mencionados na Bíblia? Fique comigo, porque o que vou te contar pode transformar a maneira como você enxerga o mundo espiritual e a sua própria fé. Muitas vezes, quando pensamos em portais, nossa mente vai direto para filmes de ficção científica, com luzes piscando e viagens no tempo. Mas a verdade é que a Bíblia, o livro mais antigo e lido do mundo, fala sobre pontos de conexão direta entre o céu e a terra, lugares onde o véu entre o nosso mundo e o mundo espiritual se torna mais fino. Não estou falando de fantasia. Estou falando de eventos e locais descritos nas Escrituras que funcionaram como verdadeiras portas de entrada e saída para a atividade celestial e angelical. Vamos explorar juntos esses mistérios, analisar as passagens bíblicas e descobrir o que isso significa para nós hoje. Prepare-se, porque vamos abrir a primeira porta agora mesmo. Nossa primeira parada é uma das histórias mais conhecidas do Antigo Testamento: a escada de Jacó. Em Gênesis, capítulo 28, encontramos Jacó fugindo de seu irmão Esaú. Exausto, ele deita a cabeça sobre uma pedra para dormir e tem um sonho extraordinário. Ele vê uma escada, ou talvez uma rampa, que se estendia da terra até o céu. E o mais incrível, anjos de Deus subiam e desciam por ela. No topo da escada estava o próprio Senhor, que reafirmou a aliança que havia feito com Abraão e Isaque. Quando Jacó acorda, ele não diz, tive um sonho legal. Ele diz, cheio de temor. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E continua, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Percebe a linguagem? Porta dos céus. Jacó reconheceu que aquele local específico, que ele nomeou Betel, que significa casa de Deus, era um ponto de acesso, um portal entre o reino celestial e o terrestre. Não era apenas um sonho simbólico, era uma revelação de que há lugares onde a presença de Deus se manifesta de forma tão intensa que se tornam uma verdadeira conexão com o céu. Agora, vamos avançar no tempo e olhar para o Novo Testamento. Jesus Cristo, em uma conversa com Natanael no Evangelho de João, faz uma referência direta à escada de Jacó. Depois de Natanael expressar sua fé, Jesus lhe diz algo profundo. Em verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está se revelando como o próprio portal. Ele é a conexão definitiva entre a humanidade e Deus. A escada que Jacó viu era uma prefiguração de Cristo. Enquanto Betel era um portal geográfico temporário, Jesus se tornou o portal vivo, permanente e acessível a todos. Através dele, o céu não está mais distante. Através de Cristo, temos acesso direto ao Pai. Ele é a ponte, a porta, o caminho. Não precisamos mais procurar por lugares físicos especiais, porque o próprio Jesus é a casa de Deus, o novo e verdadeiro Betel. Os anjos não sobem e descem mais por uma escada em um local específico, mas sobre o Filho do Homem, indicando que toda a atividade celestial agora flui através dele. Isso é revolucionário, mas a ideia de portais não se limita apenas a conexões divinas. A Bíblia também sugere que existem portas para atividades que não vêm de Deus. No livro de Gênesis, logo após Caim ter matado Abel, Deus o adverte. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado jaz à porta, e ele o deseja. Cabe a você dominá-lo. A imagem aqui é poderosa. O pecado está à porta, esperando uma oportunidade para entrar. Isso nos mostra que nossas escolhas, atitudes e corações podem se tornar portais. Quando abrimos espaço para a raiva, a inveja, o rancor, estamos, na prática, abrindo uma porta para que influências negativas entrem em nossas vidas. O apóstolo Paulo ecoa essa ideia em Efésios 4, quando diz: Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A expressão
Dar lugar significa literalmente dar um espaço, abrir uma porta. Isso nos ensina que temos a responsabilidade de guardar as portas do nosso coração e da nossa mente. A batalha espiritual, muitas vezes, é travada nas portas de entrada da nossa alma. Outro exemplo fascinante de um portal na Bíblia é o Monte da Transfiguração. Em Mateus 17, Jesus leva Pedro, Tiago e João a um alto monte. Lá, ele é transfigurado diante deles. Seu rosto brilha como o sol e suas roupas se tornam brancas como a luz. E então, algo extraordinário acontece. Moisés e Elias, duas figuras proeminentes do Antigo Testamento que já haviam partido deste mundo há séculos, aparecem e conversam com Jesus. Como isso foi possível? Aquele monte, naquele momento, se tornou um portal, um ponto de encontro entre o passado e o presente, entre o reino celestial e o terrestre. Pedro ficou tão maravilhado que quis construir tendas ali para permanecer naquele estado de glória. Aquele evento foi uma janela para a realidade celestial, mostrando aos discípulos a verdadeira natureza divina de Cristo e a continuidade da vida após a morte. Foi um vislumbre do reino de Deus rompendo em nosso mundo, mais uma vez através de um local que se tornou momentaneamente uma porta dos céus. A Bíblia também fala sobre portas do inferno ou portas do Hades. Em Mateus 16, Jesus diz a Pedro: "E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la." O que são essas portas do Hades? Hades, no contexto bíblico, refere-se ao reino dos mortos, a morada das almas que partiram. As portas representam o poder, a autoridade e a influência desse reino de morte e escuridão. Jesus está declarando que o poder da morte e do inferno não prevalecerá contra a sua igreja. A ressurreição de Cristo foi o ato que arrombou essas portas. Ele desceu ao Hades e tomou as chaves da morte e do inferno, como descrito no livro de Apocalipse. Isso significa que, para aqueles que estão em Cristo, a morte não tem a palavra final. A igreja, cheia do poder do Espírito Santo, tem a autoridade para avançar contra as forças das trevas, sabendo que as portas que aprisionam as pessoas na escuridão espiritual não podem resistir ao avanço do Evangelho. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Significa que o mundo espiritual é real e interage com o nosso. Primeiro, precisamos reconhecer que Jesus Cristo é o portal supremo. Qualquer busca por conexão espiritual fora dele é perigosa e enganosa. É através de Jesus que temos acesso a Deus, perdão e vida eterna. Ele é a única porta segura e verdadeira. Segundo, precisamos ser vigilantes com as portas de nossas próprias vidas. Devemos guardar nosso coração e nossa mente, como diz Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso envolve escolher o que vemos, o que ouvimos e com o que alimentamos nossos pensamentos. Não podemos dar lugar a influências negativas através de nossas escolhas. Por outro lado, a oração, a leitura da palavra e a adoração são formas de abrir nossas vidas para a influência do Espírito Santo, transformando nossos corações em um Betel pessoal, uma casa de Deus. Quando nos reunimos como igreja, também criamos uma espécie de portal corporativo. Jesus disse: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." A presença manifesta de Deus em nossos cultos e reuniões de oração pode criar uma atmosfera onde o céu toca a terra, onde milagres acontecem, vidas são transformadas e a presença de Deus é sentida de forma palpável. Nossas igrejas devem ser faróis de luz, portais de esperança em um mundo escuro, lugares onde as pessoas podem encontrar o Deus vivo. Quando louvamos a Deus, a Bíblia diz que Ele habita nos louvores do seu povo. A adoração abre o céu sobre nós. É como se construíssemos uma escada de louvor
que convida a presença de Deus e a atividade angelical para o nosso meio. Portanto, não subestime o poder da adoração coletiva. É uma chave poderosa para abrir as portas do céu. Em Apocalipse, capítulo 4, o apóstolo João tem uma visão e diz: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E uma voz lhe disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João foi convidado a passar por um portal celestial para receber revelações divinas sobre o futuro. Isso nos mostra que Deus ainda deseja se revelar ao seu povo. Ele ainda abre portas no céu para nos dar discernimento, direção e revelação através do seu Espírito. Precisamos cultivar uma sensibilidade espiritual para perceber quando Deus está abrindo uma porta para nós, seja uma oportunidade, uma nova compreensão de sua palavra ou um chamado para uma tarefa específica. Precisamos estar dispostos a subir aqui, a deixar nossas preocupações terrenas para trás e buscar a perspectiva do céu para nossas vidas. Deus tem muito mais para nos mostrar, se apenas estivermos dispostos a olhar para a porta aberta. Em resumo, a Bíblia está repleta de referências a portais espirituais. Vimos a escada de Jacó em Betel como uma porta geográfica para o céu. Vimos Jesus se revelar como o portal vivo e definitivo. Analisamos como nossas escolhas podem abrir portas para o pecado ou para a bênção. Exploramos o Monte da Transfiguração como uma janela para a glória celestial e discutimos as portas do inferno, que não podem prevalecer contra a igreja. O importante é entender que não se trata de procurar lugares místicos, mas de cultivar um relacionamento com a pessoa que é o portal, Jesus Cristo. É guardar as portas do nosso coração e nos unirmos como igreja para sermos um portal de luz neste mundo. A realidade espiritual é mais próxima do que imaginamos e temos o privilégio de ter acesso ao céu através de Jesus. Espero que esta jornada pelos portais da Bíblia tenha aberto seus olhos para uma nova dimensão da sua fé. O mundo espiritual é real, e Deus nos deu as chaves para navegar nele com segurança e autoridade através de Cristo. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os mistérios da Palavra de Deus comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com alguém que também precisa saber disso. Muito obrigado por assistir e até a próxima!